Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a chamada de Isaías, do profeta Isaías. Ele foi escolhido e consagrado para ser profeta. A Bíblia nos mostra em Isaías capítulo 6, a começar do versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábio. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós vemos essa breve reflexão no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias estava sendo rei, estava cumprindo bem o seu papel, seu reinado estava sendo próspero, até no dia em que ele quis tomar para si atribuições que isso era para o sumo sacerdote. Então ele ficou leproso e ele morreu por causa da sua lepra. Então, com a sua morte, o profeta Isaías, ele teve esta visão. Aqui nós vemos um profeta que estava habitando no meio de um povo de lábios impuros, porque o povo também estava se distanciando de Deus, nesse caso, Israel. E Isaías, além de habitar no meio de um povo de lábios impuros, os lábios dele também estavam impuros. Mas Deus tinha um plano para com Isaías. Deus iria levantá-lo para ser profeta. Talvez ele já estava ciente desta sua função. Mas acontece que algo estava impedindo para ele desempenhar esse seu ministério de profeta. Até no dia em que o rei Uzias morreu, foi preciso o Senhor se apresentar a ele, e diante da majestade de Deus, da aparição de Deus, da glória do Senhor, ele se conscientizou dos seus pecados. Ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Então aqui estamos que para Deus usar alguém, é preciso que ele esteja
purificado, né? Porque Deus só usa as pessoas que são consagradas a Ele, que reconhecem os seus pecados. Então o profeta Isaías, ele reconheceu diante da tamanha manifestação de Deus a sua condição espiritual como estava. Então naquele momento um serafim voou com Atenaz e tirou uma brasa do altar de Deus e tocou nos seus lábios. E ouviu a voz que disse: os teus pecados foram purificados. Então ele se prontificou, já convicto, ciente da sua chamada, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei o que está dificultando a sua chamada. Eu não sei o que tem acontecido a ponto de você estar negligente com aquilo que Deus já lhe revelou, ou com aquilo que Deus já lhe entregou, com aquilo que Deus já responsabilizou você. Aqui nós vimos que foi preciso um rei morrer para que o profeta se conscientizasse da sua função, né? Daquilo que Deus tinha entregado a ele. Depois que esse obstáculo surgiu, ele pôde se conscientizar-se diante de Deus, confessando o seu pecado e se prontificando-se para que fosse usado por Deus. Então, muitas coisas podem estar atrapalhando uma chamada, muitas coisas devem estar atrapalhando o crescimento de uma vida espiritual. Eu não sei. Então, neste momento, quando a palavra de Deus ela é exposta, ela é ministrada, então ela é como um raio-x, ela vai detectando aonde está o problema, porque diante dela todas as coisas ficam transparentes. É como um espelho, quando alguém chega diante de um espelho, o espelho começa a mostrar o seu defeito, né? Aonde está o defeito em seu corpo. Assim a palavra de Deus, interiormente, ela começa a mostrar ao ser humano onde está o problema espiritual. O escritor aos Hebreus diz, aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração, e todas as coisas estão patentes diante dela. Então a palavra de Deus, ela mostra, né, ela penetra, ela vai aonde a medicina não pode ir, aonde o homem não pode ir, nenhum detector pode ir, que é na alma e no espírito. Mas a palavra de Deus vai nessas duas faculdades, espírito e alma. É aquela parte espiritual, que o homem é composto de espírito, alma e corpo. A alma é a sede das emoções, da vontade, do intelecto, da razão. E o espírito está ali, a faculdade que é fé e consciência. Então o homem é autoconsciente, que está no espírito dele. O homem tem fé, que está no espírito dele. É aquilo que Maria disse quando estava grávida de Jesus: a minha alma, a sede das emoções, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito, a parte da comunhão, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, neste momento, a palavra de Deus está detectando, está mostrando aquilo que tem aprisionado você, desviado você do propósito pelo qual você foi chamado.
Porque no reino de Deus não pode haver neutralidade. Ninguém no reino de Deus pode ficar neutro. Porque quando alguém está neutro no reino de Deus, ele está ativo no reino das trevas. Porque está agradando ao diabo. O diabo está satisfeito porque está neutralizando, estacionando esta pessoa. Mas que neste momento, com esta breve reflexão, você possa refletir e ver o que está impedindo de você desempenhar, de você desenvolver os talentos que Deus tem lhe confiado. Nós não podemos ser influenciados pelo meio. Há um provérbio que diz que o homem é produto do meio. Isto é um provérbio secularmente que é dito, e é verdade. Mas o cristão, ele tem que influenciar o meio. Ele não pode ser influenciado pelo meio. Ele tem que fazer a diferença. É aquilo que Jesus disse, que nós somos a luz do mundo. Então, devemos brilhar nas densas trevas espirituais deste mundo. E somos o sal da terra, que serve para conservar. Então, o cristão jamais pode ser o produto do meio. Ele tem que fazer a diferença neste mundo corrupto de tanta imoralidade. Então, neste momento, Deus está falando com você através desta simples reflexão. Veja o que está impedindo de você desempenhar, o papel, aquilo que Deus tem confiado a você. Abra mão, São coisas simples às vezes que se tornam embaraço, dificultando o seu progresso espiritual. Nós vimos o jovem Timóteo, ele era evangelista. Paulo chegou para ele e disse: desperta o dom que há em ti, pelo qual te foi entregue por imposição das mãos do presbítero. Então foi dado um dom a Timóteo, o dom de evangelista. Então, Paulo recomendou, exortou a Timóteo a despertar esse dom que estava adormecido. Talvez o dom que Deus tem lhe entregado está adormecido, O que está fazendo com que esse dom esteja adormecido? Então vemos que Paulo realmente recomendou a Timóteo, O Timóteo, desperta o dom que há em ti, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de maneira alguma, Timóteo. Deu um espírito de ousadia, de amor e de moderação. Então, não existe neutralidade no reino espiritual. Ou a pessoa está agradando a um ou está agradando a outro. Nesse caso, você como cristão deve agradar a Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos ver neutralizado, parado, Só assim realmente não dá prejuízo ao reino dele, Quando ele vê um cristão que está ativo no reino de Deus, está empenhado no reino de Deus, está compromissado com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, com o cântico, com a pregação, ele não fica satisfeito. O que ele puder fazer para neutralizar esse cristão, ele faz, tirando de linha de frente. Mas neste momento, através dessa simples reflexão, aonde você estiver agora, ouvindo, compartilhe com um amigo seu, com um colega seu, com um irmão seu, com um parente seu, este vídeo, que com certeza vai lhe despertar, vai esclarecer, vai esclarecer a vida dele, para que ele se desperte, para que ele se desative disso que está prejudicando a sua vida espiritual. Deixe isso que está prejudicando a sua vida espiritual. Porque Cristo tem que ser prioridade em nossa vida. Nada neste mundo, por mais bom que seja, pode ser prioridade em nossa vida. O reino de Deus deve ser prioridade em nossas vidas. Há muitos que estão trocando o reino de Deus por outras coisas.
não estão dando prioridade às coisas que são de cima. Estão deixando ser levados pelas coisas que são passageiras, efêmeras. Mas que neste momento você possa despertar e dar prioridade ao reino de Deus. Que possa se apresentar-se diante de Deus como se apresentou o profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga para o Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te obedecer. Estou pronto para fazer aquilo que tu tens para comigo. E com certeza Deus irá lhe abençoar e você vai ser próspero. A sua vida irá ser uma vida produtiva no reino de Deus. Deus conta com você neste momento. Desperte o dom que há em você.